As coisas vão acontecer de qualquer jeito, elas já estão acontecendo de qualquer jeito. E o que vai mudar a sua relação com ela, como você se sente com relação à tua experiência, a todo esse espetáculo que está rolando, é o quanto você está se entregando para isso e o quanto você está resistindo a isso tudo. Hoje está sendo o dia das reflexões, porque esse está sendo o segundo vídeo que eu estou gravando, e esse é um meta-vídeo, porque é um vídeo do vídeo, de um vídeo que eu gravei hoje às 5 horas da manhã, quando eu acordei, e percebi, e me lembrei, na verdade, que as coisas que a gente deseja, essas coisas que a gente quer evitar, são coisas que no final das contas a gente acaba esquecendo. Por mais que a gente deseje loucamente elas, no final das contas elas vão ser deixadas de lado, e mesmo quando realizadas ou não, vão ser esquecidas. Eu vou deixar o vídeo aqui para caso você queira ver. Mas qual foi o lance que eu quero falar a respeito desse vídeo? Na hora que eu acordei, eu estava fazendo minha rotina matinal que eu tenho, e veio a sequência de pensamento que me fez pensar que eu deveria escrever isso no meu caderno. Depois eu pensei que eu deveria fazer um vídeo com isso. E tudo bem que esse tipo de vídeo é um vídeo que eu deixo ele acontecer, a hora que a ideia vem eu sento e gravo, eu não gosto de ficar enrolando muito para gravar ele. Eu pensei, mano, é 5 horas da manhã, vou ter que fazer barulho, minha cara tá amassada, não é a melhor hora para gravar isso, eu posso gravar isso depois. E eu me peguei, na hora que eu estava tendo esse pensamento, essa racionalização do porquê isso não deveria acontecer nessa hora, porquê seria melhor ser em outra e tal. Mas o fato é que a ideia pro vídeo veio aquela hora. E era uma ideia que eu relativamente poderia deixar para gravar para depois. Só que eu pensei, só senta e faz. Faz. Não importa o motivo do porquê seria melhor se fosse em tal situação. Dane-se. Senta e faz. Isso é uma coisa que eu já tenho exercitado, já tem um período. Esse desapego com o que eu acho que seria melhor. E se render, deixar as coisas acontecer. Porque quando você para olhar para você no dia a dia, você já está acontecendo independente do que você acha melhor. Já tem o que você achar melhor acontecendo, independente de você estar consciente disso ou não. Você não é consciente de cada passo, você não é consciente de cada palavra que você usa. Os momentos que a gente está consciente das coisas, a gente se apega a tanta racionalização que a gente faz delas. E esse foi um ótimo momento que eu tive para poder praticar esse desapego, que é uma das duas bases da filosofia do yoga que eu descobri recentemente, que tem servido muito para mim nessa minha jornada, que é o desapego e a disciplina. A disciplina de se manter centrado e o desapego de não ficar se segurando nessa porção de coisas que nós ficamos nos segurando o dia todo, principalmente na nossa cabeça. Ideias. Tem uma palavra para completar isso, só que não está vindo agora na cabeça. Eu li essa palavra ontem, e isso está sendo um momento de apego, porque eu poderia usar outra palavra. Mas aí eu tô aqui, querendo lembrar qual é a palavra que eu usei. Conjecturas. Apego às ideias e às conjecturas que nós temos na nossa cabeça. Todo desapego envolve essa entrega. A melhor forma de você saber o que deve ou não acontecer, o que é apropriado ou não que aconteça, é o que aconteceu. Se algo aconteceu, não tem nenhum motivo além de uma masturbação mental para você ficar pensando no como deveria ser. Porque isso deveria ser assim, deveria ser assado, porque poderia ter acontecido desse jeito, porque poderia... Mano, poderia ter acontecido de milhão de outro jeito, mas aconteceu de um. E esse um jeito que aconteceu é o que é. Então, a nossa habilidade de ver as possibilidades nos permitiu nos desenvolver tecnologicamente de uma forma que é realmente impressionante. Só que perdemos a medida do quanto, no final das contas, as coisas que imaginamos são só coisas que imaginamos. E a realidade continua sendo a realidade. E eu ter pensado naquela ideia às 5 horas da manhã, e toda a racionalização que a minha cabeça estava criando do porquê não deveria ser daquele horário, porquê não deveria... Não é a ideia, né? Porque eu não deveria gravar naquele horário. Eu fiquei, mano, eu tive a ideia agora, eu vou gravar agora, deixa acontecer. A gravação ainda não tinha acontecido, só a ideia. Mas eu resolvi me entregar. E no final das contas é sobre isso, é sobre se entregar, deixar acontecer. Então será que devemos nos deixar levar por todos os desejos que passam na nossa cabeça? Eu acho que isso é uma exageração dessa prática.
Porque da mesma forma que surgem desejos na nossa mente, também surgem as contrapartes dos desejos. Surge o pensamento de, eu quero fazer isso. E também surge o pensamento, será que deveríamos fazer isso? Ou, não vai ser prudente fazer isso. E vai surgindo todos eles ao mesmo tempo. E no final das contas você vai se entregar para uma delas, seja qual for. E o que eu estou querendo dizer aqui não é para qual você deve se entregar eternamente. Mas o fato é, aqui acontecer é que você se entregar. Eu resolvi sentar e gravar. Então eu me entreguei à gravação. Dei tudo que eu tinha para a gravação. Se eu tivesse resolvido não gravar, que eu ia gravar depois, eu ia sentar, terminar meu ritual matinal e fazer minhas outras coisas, eu deveria me entregar a essa minha outra decisão. Então, da mesma forma que eu pegar o livro agora para encontrar a palavra que eu vi ontem, porque eu quero falar a palavra que eu vi porque ela é ótima para essa situação, poderia ser configurado como apego. Se eu não tivesse o livro acessível a mim e eu ficasse aqui, eu não vou gravar o vídeo porque eu não tenho a palavra, eu vou parar o vídeo inteiro, não vou deixar, porque sem a palavra eu não vou fazer. Isso seria o apego. E de certa forma, eu me desapeguei à preocupação do apego porque o livro estava aqui. Eu poderia pegar ele e ver qual é a palavra. E qual seria o problema? São os detalhes bem sutis na hora de avaliar quando você está apegado demais, quando você está desapegado demais. Mas de uma forma geral, quando você avalia a sua aceitação pelo que está acontecendo, pelo fenômeno que está surgindo na sua realidade, é aí que você avalia o quanto você está apegado ou não. E o quanto você está deixando as coisas acontecer. Porque no fim elas vão acontecer de qualquer jeito. E eu tenho a sensação que eu já falei isso em algum outro vídeo dessa série. E provavelmente eu vou falar em vários outros, porque no final, isso é um dos princípios a quais tudo se resume. As coisas vão acontecer de qualquer jeito, elas já estão acontecendo de qualquer jeito. E o que vai mudar a sua relação com ela, como você se sente com relação à tua experiência, a todo esse espetáculo que está rolando, é o quanto você está se entregando para isso e o quanto você está resistindo a isso tudo. Eu tenho horário para ir para academia. E eu poderia falar novamente, eu não vou gravar esse vídeo porque eu quero ir para academia, para voltar e fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho isso para fazer. E, mano, senta e grava, deixa ser. As coisas acontecem do jeito que elas vão acontecer de qualquer jeito. Do que adianta o nosso esforço para controlar as coisas? Como se nós soubéssemos o que deveria acontecer. E vai outra frase desse livro porque ela é perfeita para essa situação. E para os curiosos, esse aqui é o Ciropédia. A sabedoria humana, portanto, não sabe como tomar a melhor decisão mais do que uma pessoa que, tirando a sorte, faça aquilo que sortiu. A gente se esforça na racionalização de que a gente sabe o que é melhor acontecer. É exatamente como aquela história do fazendeiro. Que um dia o seu cavalo fugiu e todos da sua vila vieram falar com ele: nossa, que pena, né? O cavalo fugiu, pô, que notícia ruim. E ele, é o que é. E dias depois, o cavalo voltou com mais 4 cavalos. E todos da vila vieram, pô, nossa, que ótimo que isso aconteceu. O cavalo voltou, tem mais cavalos agora, que notícia boa. E ele, talvez. E agora com mais cavalos, seu filho foi domar os novos cavalos chegados. E no processo da doma dos cavalos, ele doma ou domagem? Enfim, nesse processo, o filho dele caiu de um dos cavalos e quebrou a perna. E todos da vila vieram falar: nossa, mas que notícia ruim, agora ele está com a perna quebrada. Pô, mas que infelicidade, caramba. E ele, talvez. E dias depois, o exército veio para alistar todos os jovens da vila para a nova guerra que vai acontecer. E o filho dele foi liberado do serviço militar por estar com a perna quebrada. Você já sabe o que aconteceu depois disso. Essa é a nossa vida. Por mais que a nossa cabeça consiga pensar o que poderia ser melhor, o que poderia ser pior, o que tem valido muito para mim é o quanto eu tenho me entregado ao que está acontecendo. Porque é a partir disso que tem surgido uma plenitude totalmente diferente do estado de plenitude que você sente quando você acredita que tomou a melhor decisão por estar vendo o melhor resultado. Que logo é subvertido pela sensação de que você fez a pior decisão por estar encontrando agora um resultado que te desagrada.
aceitar o que te acontece é dar um passo para trás dessa dualidade e ver que tanto o resultado que te faz se sentir agradável como o resultado que te faz se sentir desagradado é o que é. E você atravessa todos eles. E assim você atravessa a vida.